Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Em breve Jesus voltará. Amém? Graças a Deus. Amado, hoje aí nós estamos comemorando os 12 anos da Igreja Batista Elisama. Feliz pela vida de vocês que aqui estão. Vejo aqui o rosto dos amados irmãos que estavam conosco no domingo passado. Glória a Deus pela vida de vocês. É um prazer ter vocês conosco aqui. Amém? Muito bom. E nós estamos comemorando então hoje 12 anos. 12 anos que o Senhor Jesus assim confiou a nós esse ministério. Então hoje nós terminamos o trabalho um pouco mais cedo aqui do louvor, porque nós queremos terminar o trabalho mais cedo, para que depois no final possamos aí continuar aí nos alegrando com as ideias que tem lá atrás. Amém? Não é cantina não, irmão. É glorificação a Deus para a gente comer. Eu quero que todos participem aí, né, desse maná que Deus preparou aí, né, para o finalzinho do culto. Amém? É um prazer ter vocês conosco. E eu peço para vocês não vão embora no final do culto. Fiquem todos. Amém? A gente vai bater um papinho, se conhecendo mais e comendo aí um bolinho e um salgadinho. Amém? Bom, essa noite, quando eu estava dormindo, eu tive um sonho. Confesso para vocês, meu irmão, que eu sou ruim de sonhar. Dizem que todo mundo sonha todos os dias, né? Dizem aí, o estudo, a ciência diz que todo dia a pessoa sonha. Bom, eu não vou aí debater com o estudo, com a ciência. Eu só sei de uma coisa, meu irmão, se eu sonho, eu não lembro. Eu não lembro, eu sou ruim de sonhar, mas se sonho, eu não lembro de nada. Mas nessa noite eu tive um sonho. E esse sonho, querido, eu estava aqui do jeito que eu aqui estou. Do jeito que estou aqui. Onde estou. Pregando esta palavra de Romanos, no capítulo 1, no versículo 14, 15 e 16. E Deus me dava até o tema dessa mensagem. Então, ficou tudo muito fácil. Né? E eu louvei a Deus por isso, porque foi um sonho. Não tem coisa mais gostosa do que você sonhar com as coisas de Deus, né, irmão? É uma maravilha. Então eu tive esse sonho maravilhoso, do jeito que estamos aqui. Assim foi o meu sonho nesta madrugada, pregando a palavra, essa palavra que eu vou pregar agora. E se Deus mostrou, querido, é porque Ele tem muito mais para realizar em nossas vidas. Amém? Então abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler do 14 até o versículo 17. Glória a Deus. Livro de Romanos. Glória a Deus. Acharam aí? Amém. Amém. Então diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 14, 15, 16 e 17. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Amém. O tema dessa noite é esse daqui: o Evangelho da cruz de Cristo. Amém? Amém. O Evangelho da cruz de Cristo. Esse Evangelho, querido, da cruz de Cristo, que nos resgatou da maldição do pecado, que nos resgatou da morte. Este Evangelho da cruz de Cristo, que nos trouxe
vida. Este Evangelho, querido, ele não pode ser alterado, ele não pode ser modificado. Não tem como modificar o Evangelho da cruz de Cristo. O que está escrito, está escrito. E o que está escrito é para a nossa salvação. O que nós lemos aqui é o início da carta do apóstolo Paulo aos irmãos que congregavam em Roma. Apenas um detalhe: a história teológica diz que Pedro fundou a igreja de Roma. Isso não é verdade, nunca foi verdade. A Bíblia não traz nenhum relato que Pedro esteve em Roma. Aliás, não há documento algum que relate que Pedro esteve em Roma. Nesta carta, Paulo também não estava em Roma. A igreja de Roma foi fundada pelos irmãos que se converteram, os gentios que se converteram no dia de Pentecostes, onde se espalharam, cada um voltaram para as suas terras. Dali deram continuidade à pregação do Evangelho da cruz de Cristo. Paulo, ele, depois você lê ali na sua casa, você faz um estudo melhor, Paulo, ele traz esse relato para os irmãos de Roma, dizendo que ele tinha um anseio de ir até eles, mas até então ele não tinha conseguido. Muitas coisas o impediam dele ir até Roma. Então, nem Paulo fundou, nem Pedro, nem ninguém. Quem fundou a igreja em Roma? Quando eu falo a igreja em Roma, querido, eu estou falando da igreja de Cristo, estou falando do Evangelho da cruz. Quem fundou a igreja em Roma foram os irmãos que se converteram no dia de Pentecostes. Mas vamos lá, querido. Eu separei aqui 3 pontos que Deus me deu em sonho acerca desta palavra, do Evangelho da cruz de Cristo. Esse Evangelho maravilhoso, esse Evangelho que infelizmente nos dias de hoje está deturpado por algumas pessoas, não pela Bíblia. Essa palavra é imutável. Amém? Essa palavra é única. E hoje, com certeza, querido, nós vamos ter mais ainda convicção de que essa palavra tem poder para nos salvar. Então, querido, o primeiro ponto desse Evangelho da cruz de Cristo é esse daqui. O Evangelho da cruz de Cristo nos mostra que nós somos devedor da cruz de Cristo. Esse Evangelho ao qual foi revelado para nós, que é o Evangelho da cruz de Cristo, nos mostra que nós somos devedores. Devedores por quê, pastor? Financeiramente, não. Eu coloquei um camarada ali para aparecer no bolso só para confundir você. Não somos devedores de questões financeiras, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele nos relata no versículo 14: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Como eu estava dizendo para vocês, querido, o desejo do apóstolo Paulo era de estar em Roma para pregar o Evangelho. A cruz de Cristo nos mostra que, por mais que você faça, por mais que eu faça, por mais que nós venhamos fazer, nós ainda somos devedores pelo ato maravilhoso que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Somos devedores. Devedores do que, pastor? Somos devedores de amor. Somos devedores de honestidade. Somos devedores, queridos, de ter a coragem de pregar esse Evangelho. Somos devedores do que? De orar. Tempo necessário que devemos orar. Somos devedores do que? Somos devedores de ler as Escrituras. Você já parou, querido, para analisar? O ser humano, ele se preocupa com muita coisa nessa vida, mas ele esquece, meu irmão. Ele esquece que um dia essa vida vai passar. E ela vai passar, querido, e ficar ao léu, e vai ficar por isso. Não, ela vai passar. E no dia que ela passar, nós teremos
como de bárbaro, como de sábios, como de ignorantes. Somos devedores, querido. Somos devedores. É obrigação nossa anunciar o Evangelho da cruz de Cristo. É obrigação nossa cumprir os mandamentos que Jesus nos deixou depois que foi à cruz. É dever nosso de continuar a história que Ele deixou para nós, de continuar a missão que Ele veio fazer, de pregar o Evangelho da cruz de Cristo. Por que o Evangelho da cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo, querido, a cruz de Cristo era o objetivo de Jesus para a minha vida e para a tua vida. A cruz de Cristo era o objetivo de Deus, de sacrificar o seu único Filho, para que hoje eu e você tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, de termos o direito de ter ali acesso livre até o trono da graça, sem véu, sem nada nos barrando, sem precisar aí, querido, chegar até sacerdote. Não, a cruz de Cristo nos deu esse direito de irmos direto ao Pai. Então é dever nosso pregarmos o Evangelho da cruz de Cristo. É dever nosso, querido, falar do Senhor Jesus, seja para quem não é, seja para quem é, seja para quem é sábio, seja para quem não é sábio. É dever nosso. Somos devedores, querido. Somos devedores. E a pior coisa que tem, querido, é quando nós devemos para Deus. Pastor, vai entrar em dízimo de oferta? Nada. Que negócio de dízimo de oferta? Eu estou falando da minha vida com Deus. Eu estou falando da tua vida com Deus. Nós não podemos dever aquilo que Deus confiou a nós. Deus confiou a nós o Evangelho da cruz de Cristo. Deus confiou a nós que nós venhamos ser testemunha dele. Vós sois as minhas testemunhas. Aleluia. E o que Jesus deixou confiado aos apóstolos e deixou confiado a nós é que nós venhamos pregar esse Evangelho até os confins da terra. Hoje nós temos aí a internet, hoje nós temos o Facebook, hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos o Instagram, hoje nós temos aí, querido, o Twitter, hoje nós temos, rapaz, eu vou ficar doidinho com tanta tecnologia, mas toda essa tecnologia tem algo de bom, que nós podemos pregar o Evangelho do Iapoque ao Chuí através dessa tecnologia. Missionários virtuais. Mas somos devedores, Diácono Alexandre, porque muitas das vezes mais colocamos nas redes sociais coisas naturais do que o Evangelho da cruz de Cristo. Então, que não devemos, querido, não devemos postar coisas bonitas como aparece, mas não devemos esquecer o dono de toda beleza que foi feita neste mundo. Por isso somos devedores. Somos devedores da cruz de Cristo. Somos devedores quando eu não me empenho, quando eu penso mais em mim do que na cruz de Cristo. Você já parou para analisar o que Jesus fez por você realmente na cruz de Cristo? Você já parou para analisar o que Jesus fez na cruz pela tua vida? Você já parou para analisar? A Bíblia nos diz que Ele deixou a sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante. Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, foi levado até a morte, humilhado e até a morte de cruz. Tudo isso sabe por quê? Porque Jesus pensou em você, em mim, em nós. Então somos devedores quando esquecemos de pensar no que Ele fez na cruz. Amém? Não podemos esquecer do que Jesus fez. Eu não posso esquecer do que Jesus fez, querido, há 12 anos atrás, quando confiou esse ministério nas minhas mãos e na mão daqueles que fazem parte desse ministério comigo. Eu não posso
vida e pela tua vida. Eu não posso esquecer do que Ele fez por esse ministério e por tantas pessoas que aqui já passaram. Ora, não posso esquecer do Evangelho da cruz de Cristo. Não posso ser devedor. Ainda que eu faça, eu sei que é pouco, mas você tem que se esforçar. Nós temos que nos esforçar mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, por causa desse Evangelho da cruz de Cristo. O que esse Evangelho da cruz de Cristo fez por você? Primeiro, te deu a salvação. Parou por aí. Só por aí, querido, eu tenho obrigação de me entregar mais e mais a esse Cristo maravilhoso. Mas como Ele é gracioso e maravilhoso, querido, o que Ele fez com você há 12 anos, através desse ministério? Bom, sendo rapidinho, nós temos a irmã Rose, que foi a primeiro membro da igreja. O primeiro membro da igreja foi a irmã Rose, que está ali atrás. Uma mulher que até então, de acordo com eles, não poderia ir, tinha dificuldade para ter filhos. Não é assim, irmã Rose? O esposo não era evangélico. E vou até brincar com ele agora. E era um tempo medroso. Medroso. Porque Deus tinha algo para realizar. E já era para ter realizado. E o medo tomava conta. Mas por que o medo tomava conta? Porque o Evangelho da cruz de Cristo ainda não tinha sido manifestado na alma, no espírito e no coração dele. Então, quando começam a ir para a igreja, Deus começa a falar, Deus começa a agir no mover profético. Então, desde aí, Deus abençoa a família. Aí o esposo se converte, aceita Jesus. Ao aceitar Jesus, mais um pouquinho a família agora cresce. Lá vem a Rafaela. Porque o Evangelho da cruz de Cristo nos mostra isso. O apóstolo Paulo disse: quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, a vós que estáis em qualquer lugar do mundo. Nós temos que estarmos sempre prontos a pregar o Evangelho da cruz de Cristo, para que esses sinais aconteçam. O nego se converte, vem a Rafael, daqui a pouco aquele medo que ele tinha vai embora, conclui ali o objetivo que ele tinha. Daqui a pouco vem o Pedro e está aí a família. Depois disso, querido, vem outras famílias que não era nem para estarem juntas hoje. Há pessoas aqui que não eram para estarem juntas, eram para estar uma família destruída. Mas o Evangelho da cruz de Cristo mudou a história da família. Amém? Amém. Para aqueles que deram ouvido a essa história da cruz de Cristo. Pessoas que estavam enfermas, pessoas que foram desenganadas. Opa, o Evangelho da cruz de Cristo restaurou, curou. E como eu falei na sexta-feira passada, na quarta-feira passada, não me lembro, agora no domingo passado, alguns queridos já estão até na glória com o Pai. Como meu sogro, seu Expedito, como o irmão Elias, já subiram. Dona Fúvia e outros irmãos que, talvez, irmã Yolanda, que ouviram o Evangelho da cruz de Cristo e já subiram ao céu. Por quê? Porque o Evangelho da cruz de Cristo, querido, ele precisa ser anunciado por mim e por você. Nós estamos aqui apenas glorificando a Deus por esse ano, querido. Mas isso, querido, não é nada. Isso não é nada. Esse é apenas um momento nosso de glorificar a Deus por estarmos com essa
porta aberta há 12 anos. Mas para nós, o prazer maior, o presente maior de Deus nas nossas vidas é a presença dEle, e essa palavra sendo ministrada a cada dia, como ela deve ser. Aleluia. Então, querido, uma das coisas que nós precisamos corrigir é essa dívida. O apóstolo Paulo diz: sou bebedor, tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também nos anunciar o Evangelho. Estou pronto. Esteja pronto, querido. Esteja pronto. Esteja pronto para falar do Evangelho de Jesus. E não é difícil falar do Evangelho de Jesus, não, querido. Há pessoas que dizem: não, eu não estou pronta. Está sim. Você não precisa ser um teólogo. Você não precisa, querido, ter um anel de formatura de teologia para falar do amor de Jesus. Você precisa apenas ter amor, dedicação e coragem para falar que Jesus é bom, para falar que Jesus quer mudar a sua história. Apenas isso, para falar para uma pessoa: Jesus te ama, acabou. Deus tem uma história, Deus quer mudar a tua história, acabou. Acabou, querido. Deus pode usar a tua vida para mudar a vida de muitas pessoas. Então, meu irmão, não cale a tua boca acerca do Evangelho da cruz de Cristo, porque a partir do momento que eu fecho a minha boca, eu devo para Deus. Eu devo para Deus. E o que eu devo para Deus? Eu devo essa dedicação. Eu devo para Deus, querido, essa honra. Eu devo para Deus esse reconhecimento do que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Então, não feche a sua boca. Fale do amor de Cristo. Fale do amor de Cristo. Não seja devedor. Que a cada dia que possamos, entre aspas, pagar a Deus, porque Ele pagou o nosso preço. Ele pagou o teu preço. Ele pagou o nosso preço. E o nosso preço, por mais que nós viéssemos fazer, nós não conseguiríamos pagar. Mas Ele pagou o nosso preço. Pelo Evangelho da cruz, Ele pagou o teu preço. Ele pagou o meu preço. E que preço foi esse? Foi preço de sangue. E para esse preço, querido, ser pago, Ele não desistiu de cumprir o objetivo de chegar até a cruz, para que esse Evangelho fosse concluído. Se Jesus não fosse até a cruz, esse Evangelho não seria concluído. Esse Evangelho, querido, não valeria de nada se Jesus não concluísse o seu ato na cruz do Calvário. Ele não desistiu. Ele não teve pressa de sair da presença de Deus. Ele não teve pressa, querido, de querer descansar. Ele não teve pressa de querer trabalhar para Deus. Ele não teve pressa, querido. Jesus sempre teve o tempo. Em todo o tempo, Ele fazia a sua obra. Por isso, que em todo o tempo, Deus é bom. E Deus é bom em todo o tempo. Porque Ele nos ensinou a como aproveitar o tempo que Ele nos deixou. E o que nós fazemos com o tempo que Ele nos deixou? Às vezes perdemos a oportunidade de sermos usados por Ele. Perdemos as oportunidades. Vivemos num mundinho nosso, aquele mundinho em Jerusalém, igual a igreja quando começou. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos ficaram reunidos em Jerusalém e estavam aqui, que maravilha, todo mundo em Jerusalém, glória a Deus, aleluia, aquela vidinha normal, aquela coisa que Deus é bom, mas ninguém fazia nada além do que Deus é bom. Então o que Deus permite? Deus permite a perseguição. Estevão, o primeiro mártir, e dali começa a perseguição, e aí todo mundo saiu de Jerusalém, se espalharam para outros lugares, porque era necessário que o Evangelho fosse pregado
tempo para Deus de cumprir a continuação do Evangelho da cruz de Cristo. Amém? Então, que não sejamos devedores. Não sejamos devedores. A cruz de Cristo, querido, para nós é bênção. Por mais que a cruz, como diz o livro de Gálatas, por mais que a cruz é sinal de maldição, para nós foi bênção, pela graça e a misericórdia dele. Amém? Então reveja, eu preciso rever os meus conceitos bíblicos. Todos nós devemos rever, todos nós devemos fazer o que o apóstolo Paulo indicou para os irmãos da igreja de Corinto: examine-se o homem a si mesmo. Essa orientação nós devemos fazer a cada dia. Como está a minha vida com Deus? Que progresso eu tenho tido? Como está a minha vida espiritual com Deus? Sabe, irmão, o Evangelho da cruz de Cristo, ele veio para nos salvar. É para isso, para mudar a nossa história. E por que ele não muda? Porque, na verdade, somos devedores. Devedores do quê? De dar ouvido à palavra que é ministrada todos os dias às nossas vidas. Quando eu não ouço, sou devedor. Quando eu sou devedor, as coisas ficam complicadas. Amém? Então, que não sejamos devedores da cruz de Cristo, que venhamos a cada dia glorificar a Deus pelo ato amoroso e gracioso que Ele realizou por nós. Portanto, sejamos como o apóstolo Paulo relatou à igreja de Corinto, no capítulo 15, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, não fraqueja não, olha para a cruz de Cristo, Ele não desistiu. Sede firmes. Seja firme. Firme, tem que ter firmeza. Eu preciso continuar aí a minha caminhada, porque Jesus não parou. Você já pensou se Jesus parasse, meu irmão? O que seria da tua vida? Nós precisamos entender isso. Portanto, seja firme, constante. Sabe aquela constância que nós temos no WhatsApp? Bom dia! Todo santo dia. É assim ou não é? Somos assim. Bom dia. Não demora muito. Passou meio-dia. Boa tarde. Passou das 6 horas. Boa noite. É uma constância. Eu não estou dizendo que isso é errado, meu irmão. Entenda bem. E como é bom você lembrar do irmão e dar um bom dia. Também com as coisas de Deus. Eu tenho que ser constante com as coisas de Deus, meu irmão. Eu não posso deixar de ser constante com as coisas de Deus. Eu tenho que ser constante. Assim como eu sou constante todos os dias da minha vida para César, eu tenho que ser constante com Deus. Amém? Às vezes nós pensamos assim: aniversário da igreja, oh glória, mas é glória, irmão, é bênção. Porque não adianta nada, querido, temos 12 anos e vivemos uma vida espiritual fraca, mentirosa, uma vida espiritual se rastejando, não, uma vida espiritual medrosa. A cruz de Cristo, ela me ensina que eu preciso a cada dia buscar aí, querido, o que ela me ensinou. Porque quando eu busco o que a cruz de Cristo me ensinou, meu irmão, eu a cada dia me aproximo da presença do meu Deus, eu me aproximo da minha salvação.
não posso dever e continuar pregando acerca da cruz de Cristo, do que Ele me passou. Nós temos que ser firmes, constantes. Amanhã, segunda-feira, eu vou resolver por conta própria. É o exemplo. Eu não vou trabalhar amanhã. Por quê? Aí a minha esposa olha para mim e fala: é isso mesmo. Agora por quê? Que nem preguiçoso é esse? Porque eu estou cansado. Hoje eu quero descansar. Bom, sem problema. Final do mês, qual é o resultado desse descanso meu? Como nós sabemos das coisas terrenas. Como nós sabemos das coisas terrenas. Como nós somos expertos em coisas terrenas. E aí o que nós fazemos? 5 horas da manhã, que é o horário que eu acordo para ir trabalhar. 5 horas da manhã o meu celular desperta. O nego já levanta ligeiro. E ó, bora. Por que de noite? Porque tem culto. Eu uso a desculpa. Pastor, não é pastor não. O que Deus quer é te levar para o céu, é te levar a minha vida para o céu, meu irmão. Ele não desistiu, a cruz de Cristo foi dolorosa para ele. Ele sofreu pelos teus pecados, ele chorou pelos teus pecados, ele sangrou pelos teus pecados. Ele entrou em agonia pelos teus pecados e ele não desistiu. Portanto, sede firmes, constantes. Jesus sempre pensou em você em primeiro lugar. Coisa linda, né? Jesus olhou para você, Jesus olhou para você e disse: primeiro, os meus filhos. Primeiro, as ovelhas de meu pai. Primeiro ele. Primeiro. Deus sempre olhou para você como primeiro. Eu sou o devedor da cruz de Cristo. Somos ou não somos? Somos. Mas podemos reverter isso? Não podemos? Podemos. De que maneira? Nos dedicando mais ao Evangelho da cruz de Cristo. Amém? Amém. Nos dedicando mais. Sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Sabe por que não é em vão? Quando você faz para Deus, Deus faz para você. Quando você se entrega a Deus, Deus se entrega a você. E na hora que você mais precisa, Ele está ali prontinho para te ajudar. Não foi que foi louvado aqui? Foi que foi louvado aqui. Deus, Ele, para nos ajudar, Ele acalma a tempestade. Deus, para nos ajudar, querido, Ele vem ao nosso favor, Ele cuida de nós. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Portanto, nós devemos colocar isso na nossa consciência. Eu sou devedor do Evangelho da cruz de Cristo. Sou devedor da cruz de Cristo. Se a Bíblia
pouquinho mais acima de 1 Coríntios, no capítulo 56, o apóstolo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está as correntes? E no versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Somos devedores quando não entendemos isso, quando não damos ouvido para todas essas coisas e deixamos que o Evangelho de Cristo fique parado nas nossas vidas. Meu irmão, o Evangelho da cruz de Cristo é para dar continuidade a Ele. Amém? Amém. Que possamos entender isso. Não sejamos devedores. Segundo, o Evangelho da cruz de Cristo Jesus nos mostra: eu não posso me envergonhar do Evangelho da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o ato de Jesus na cruz, me traz esse entendimento. Eu não posso me envergonhar do Evangelho da cruz de Cristo. Versículo 16: porque não me envergonho, diz o apóstolo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também do grego, e todos nós. Eu não me envergonho, eu não posso me envergonhar do Evangelho da cruz de Cristo. Eu me envergonho desse bando de falsos pregadores que querem deturpar o Evangelho da cruz. Mas o Evangelho da cruz eu não me envergonho, da palavra da cruz eu não me envergonho, eu não me envergonho. Há pessoas que têm vergonha, dependendo do local que está, têm vergonha de falar que é de Jesus. Tem pessoas que, dependendo do local, ela fecha a sua boca. Há pessoas, querido, porque estão falando desses falsos profetas de hoje que tem por aí. Eu vou ficar quietinho, não vou me manifestar não. Não, senhor, aí que eu tenho que manifestar. Era um pouquinho aí, meu querido. Eles pregam para o seu bel prazer. A Bíblia prega para a salvação da humanidade. E todo aquele que crê será salvo. Eu creio nessa palavra. Não me envergonho dela, porque foi ela que mudou a minha vida. Foi ela que mudou a tua vida. Como que eu posso ter vergonha? Isso é uma ingratidão, querido. E o ser humano, ele tem esse lado ruim dentro dele de ser ingrato. Deus mudou a tua vida, amém? Amém. Deus mudou a minha vida. Deus mudou as nossas vidas. Deus mudou as nossas vidas, querido. Como que eu posso ter vergonha de quem mudou a minha vida? Como eu posso ter vergonha de quem segurou as minhas mãos quando eu estava pronto para cair no precipício? Como eu posso negar aquele que declarou o seu amor por mim a preço de sangue? Como? Como, meu irmão? Você não pode, eu não posso. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho da cruz de Cristo. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Vamos se escandalizar em Jesus. Jesus não é motivo de escândalo, mas na época, quando ele começou a pregar, muitos fariseus, religiosos da época, começaram a defamar o mestre, começaram a defamar, a falar mal de Jesus, caluniar Jesus. Alguns saíram fora, mesmo sabendo que tudo era mentira, mas não queria fazer parte de quem caminha com Ele. Não,
Jesus não é motivo de escândalo. Jesus é o motivo da nossa alegria, da nossa salvação. Como? Como vou ter vergonha do Evangelho da cruz se Ele mudou a minha história? Não tenho vergonha do Evangelho da cruz. Não tenha vergonha. Fale do Evangelho da cruz. Defenda o Evangelho da cruz. Apesar de o Evangelho da cruz não precisa ser defendido, mas defenda, mas fale. Seja aí, querido, uma testemunha viva de Deus, daquele que mudou a tua história. O Evangelho da cruz só não muda a história de quem não quer ouvi-lo. Só não muda a história de quem não quer ouvi-lo. Mas quem está sempre pronto a ouvir o Evangelho da cruz, ele está pronto para mudar a história de qualquer ser humano. Como vou ter vergonha de quem me resgatou na cruz, de quem se fez maldito por mim? Jesus se fez maldito pela minha vida e pela tua vida. Como já disse no primeiro ponto, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pela lei, nós não seríamos salvos. Pela lei, nós não teríamos direito de fazer parte da família de Deus. Pela lei, querido, nós não estaríamos com as vidas mudadas. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque a lei dizia que todo aquele, repito, que era pendurado no madeiro, era considerado maldito. Mas Jesus não era maldito. Nós éramos malditos. Mas Ele tomou o nosso lugar. E de malditos que éramos pela lei, nos tornamos benditos pela cruz de Cristo. Você é bendito, eu sou bendito, nós somos benditos pela cruz de Cristo. Então eu não posso me envergonhar desse Evangelho. Então eu não posso, querido. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele não era maldito. Jesus é misericordioso, Salvador da humanidade. E por amar a minha vida e a tua vida, Ele tomou o nosso lugar. Então como é que eu posso, querido, me envergonhar do Evangelho de Cristo? Eu não posso me envergonhar de falar de Jesus. Eu não posso me envergonhar. Eu não posso ter vergonha do Evangelho. Eu não posso me esconder como está aí. Sou crente eu. Porque em determinados momentos existem os famosos camaleões. Já viu o crente camaleão? Dependendo do momento ele muda de cor. Dependendo do momento ele muda quem ele é. Não, querido, eu não posso me envergonhar do Evangelho da cruz de Cristo. Porque foi lá que Ele mudou a minha história. Foi lá que Ele deixou a sua glória. Foi lá que Ele deixou a sua vida. Foi lá na cruz do Calvário que Ele deixou todo o seu resplendor, para que hoje eu tivesse vida, para que você hoje tivesse vida, para que hoje nós tivéssemos, querido, uma porta de escape. Ou melhor dizendo, uma porta de salvação. Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Foi o que ele relatou no Evangelho de João. Como devedor? Não posso ser devedor e não posso me envergonhar da cruz de Cristo. Amém? Então, que ele não se envergonhe. Isso fica muito para os jovens. Jovens hoje
na escola, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Jovens hoje, a cada dia, essa juventude perdida que nós vivemos hoje, cada vocês jovens, a ter aí essa incumbência de anunciar a cruz de Cristo, para que jovens da sua idade não caiam na ilusão de que as drogas são boas, de que a prostituição é boa, do que esse funk maldito que ensina apenas a prostituição é bom, do que um grupinho de amigos populares é bom. Não, não é bom. Bom é servir ao Senhor. Bom é servir ao Senhor e anunciar as suas maravilhas. Amém? Amém. Não devemos ter vergonha. Eu olhei um vídeo esses dias e eu fiquei muito contente, de uma jovem, creio eu com seus 16 anos ou 17, na escola, com outros jovens também crentes, e a menina no meio ali pregando para os demais: ele mudou a minha vida, eu me cortava toda. Ela contando o testemunho dela, uma jovem problemática, uma jovem totalmente desequilibrada, que se cortava toda, mas quando ela conheceu o Evangelho da cruz de Cristo, tudo mudou na vida dela, e ela pregava chorando. Olha, querido, que hoje é difícil de ver alguém chorar, porque parece que as lágrimas secaram, ou parece que as lágrimas só acontecem quando tem problema. Não, querido, como é bom quando nós choramos na presença de Deus, por sentir a presença dele, não porque temos problema, porque olha, eu senti a presença do Senhor. Que coisa linda, que mensagem maravilhosa, como Deus resgatou a mulher adúltera, como ele resgatou, como ele curou a mulher do fluxo de sangue. Que coisa maravilhosa. Nós esquecemos disso. Olha, não posso ter vergonha de falar do Evangelho da cruz de Cristo, porque esse Evangelho mudou a minha vida e tem mudado a tua história. Não sejamos ingratos para com Deus. Amém? Nós temos que, a cada dia, entender que Jesus está voltando. Nós pregamos muito isso, e graças a Deus por essa pregação. Jesus está voltando, mas quando Ele voltar, meu irmão, Ele vai buscar a sua noiva. Você já viu onde nós estávamos falando em noiva? Nós estávamos treinando ontem, então apareceram os fotógrafos com os noivos ali, e eles todos contentes, maravilha. E você sabe o que é interessante, querido? A noiva, quando ela está ali amando, não é apaixonada não, é amando. Porque se a noiva estiver apaixonada, sai fora dela. Ou o noivo, estou apaixonado, rapa fora, porque ele não te ama. Porque paixão é desejo carnal, é algo passageiro. Amor não. Amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo acontece. Paixão não. Paixão é o seguinte, querido: já experimentou? Beleza, bora para outro. A Bíblia, quando fala de paixão, ela fala no sentido negativo. Deus não é apaixonado, e também nós não devemos ser apaixonados por Deus. Nós devemos amar a Deus. Pois bem, voltando para a noiva. A noiva, querido, quando ela recebe esse pedido de noivado, quando a mulher recebe esse pedido de noivado, ela fica empolgada, e ela fica todos os dias imaginando o dia do seu casamento. Você já foi noiva? Tu pensou isso? Espero que sim. Que noiva doida é essa? A noiva, ela fica esperando. Quando ela recoloca este anel, a sua mão direita, ela fica esperando o dia de trocá-lo da direita para a esquerda.
E ela todos os dias, ela está sempre pronta a receber o seu amado. É assim ou não é? Minha esposa fazia eu sair daqui do Vila Linda lá, oratório todo dia. Então, se não fosse, né? Se os olhos verdes ficavam lá. Hoje não dá, por quê? Pegava ônibus 1 hora daqui até lá. Ei, só que meu história, tem coisa para te falar, é engraçado. Mas a noiva ela espera o dia do grande casamento. E no dia do casamento, ela é a atenção de tudo. Aí ela aparece, toda pomposa, entrando na igreja, ou sei lá, no local que for fazer, numa chácara, enfim, ela vem toda elegante, toda sorridente. Por quê? É o que ela mais esperava na sua vida. É isso que nós temos que entender. O que você tem que mais esperar na sua vida é a volta do noivo para o grande dia do casamento. Para o grande dia do casamento. E no dia do casamento, o que a noiva faz, querido? Ela se prepara, ela fica toda preparada, bonita, linda. Ela se prepara para aquele momento. Você já viu uma noiva entrar para casar relaxada? Sem. Estou falando noiva. Estou falando tempo antigo, não, que a coitada ela pegava pelos cabelos e vai casar e acabou. A coitada entrava chorando. Não, estou falando da noiva. Noiva, querido. Noiva. Ela espera esse momento. E ela entra toda. Ela entra feliz. Porque ela vai se casar com a pessoa que ela ama. O crente tem que entender uma coisa. Tem que esperar a volta de Jesus, porque é na volta de Jesus que vai se consumar o casamento de Cristo com a igreja. E nesse dia, como eles estão dizendo, ela fica toda bonita, ela se prepara. Por que não fazemos isso todos os dias? Entende uma coisa, querido? A cada dia que nós vivemos pode ser o dia do casamento de Cristo com a igreja. Ou seja, todos os dias esteja pronto para servir a Cristo. Amém? Amém. Terceiro e último, o Evangelho da cruz de Cristo também traz essa tentação. Eu não posso envergonhar o Evangelho da cruz de Cristo. Pastor, está igual não? Está igual não. O primeiro diz: eu não posso me envergonhar do Evangelho. Eu não posso ter vergonha do Evangelho. E o terceiro diz que eu não posso envergonhar o Evangelho, que é o que acontece nos dias de hoje. Muitos, queridos, têm envergonhado o Evangelho da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque não são noiva. Porque a noiva quer agradar ao noivo e não as pessoas. A noiva quer agradar ao noivo. A noiva, querido, não vê a hora do dia seguinte fazer aí aquele pratinho para começar a usar os dotes femininos, a ter aquele momento, aquele macarrão, coisa aí de desenho animado, aí vai comer o outro até. A noiva, ela quer honrar o noivo. Portanto, a cruz de Cristo me mostra, a cruz do Evangelho de Cristo me mostra que eu não posso envergonhar, como tem acontecido nos dias de hoje. Pastores, igreja, membros envergonhando o Evangelho de Cristo, envergonhando. O irmão Robson trouxe aqui na sexta-feira, que já tem, eu vi essa matéria esses dias,
gente vai ficar alcoolizada, vai ter cloroquina, muita gente vai ficar drogada, muita gente vai morrer de overdose. O pastor está profetizando? Não, eu estou falando a história como ela é. Depois você vê. Muita gente alcoolizada no trânsito, vai bater o carro. E aí, querido, aparece a igreja, uma tal igreja, que vem com essa conversinha chula de carnaval evangélico. Que carnaval evangélico? Isso é uma vergonha para o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Que carnaval? Sabe o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que parar de envergonhar o evangelho e ir direto para o carnaval. Vai direto para o mundo. Aproveita, porque as coisas do mundo são boas para a carne. Mas não faça isso. Essas igrejas querem modernizar e falam para vocês que ela consegue um monte de membros. Mas que tipo de noiva é essa? Que noiva é essa, querido, que quando Jesus voltar, está lá no carnaval? Glória a Deus, e eu bebendo ali, outro overdose daqui, e outros se prostituindo ali, e outros ali com os peitos para fora, e outros ali, apenas ali, querido, com coisas horrendas. A igreja não foi chamada para isso, não. Eu não posso envergonhar o evangelho de Cristo, como muitos têm feito. Muitos têm feito isso, querido. O Rosa mostrou um áudio ontem, onde os pastores rindo, tramando aí um novo trabalho para arrancar o dinheiro, falando da glória de Deus, deturpando tudo que o livro estava dizendo. Vergonha, envergonhando o evangelho de Cristo. Como era bom o evangelho de Cristo. Como é bom o evangelho de Cristo. E sempre será bom o evangelho de Cristo. O problema é que as pessoas não estão ouvindo para o evangelho de Cristo. E aí, querido, acabam aí manchando esse ato tão lindo que Jesus fez pela minha vida e pela tua vida. Amém? Tantas coisas horrendas que tem acontecido na igreja. É traição de monte. De monte. Meu irmão, o que eu conheço não é crente. Não é crente. Mas o que eu conheço de pessoas que se dizem serem crentes com amantes. Estou falando de um ou dois não, meu irmão. E são pessoas que estão na igreja ali, ó. Que noiva é essa? Que noiva é essa, querido? Que noiva é essa que beija o noivo aqui e depois, quando o noivo vai embora, sai com o outro? Que noiva é essa? Isso não é noiva? Eu nem vou falar o que eu estou pensando, para não ser tão rude. Mas isso não é noiva. Isso não é noiva. Isso é envergonhar o evangelho de Cristo. Eu aconselho uma pessoa já faz um bom tempo, para que ela venha sair fora dessa outra pessoa que se diz ser crente. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha do evangelho, mas isso é o que mais tem acontecido na igreja. Isso é o que mais tem acontecido. Traição, roubo, envergonhando o evangelho de Cristo. Mas olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Romanos, ao qual nós lemos, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá na fé. Quem vive da fé, mantém-se na presença de Deus. Porque não é uma fé aí, querido, ilusória. É uma fé, querido, ao qual o livro de Hebreus nos ensina, no capítulo 11, no versículo 1. É uma fé que tem um firme fundamento. É uma fé
Pelo contrário, ele é exemplo. Mas, Mateus capítulo 18, versículo 7, Jesus deixou uma advertência. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai daquele. No dia final, o Evangelho da cruz de Cristo vai se manifestar. Mas não vai se manifestar agora como cordeiro, porque na cruz de Cristo ele veio como cordeiro. Agora na volta ele vem como leão. E o leão, querido, ele vem para despedaçar. Porque como cordeiro, bateram nele com uma vara, um caniço. Mas quando ele voltar, a Bíblia diz que ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele virá reger as nações com uma vara de ferro. Ele vai reger as nações, querido, com uma vara de ferro. Peraí, agora a história é outra. Eu vim como advogado, estou voltando como juiz. E como juiz, eu não aceitei culpado ou inocente. Para que nós sejamos inocentes, é fácil, é só cumprir o que ele tem nos mandado. Se cumprirmos, acabou, não há nada que possa nos condenar. Como a própria Bíblia diz, eu encerro com este versículo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus é bom. Nunca esqueça, o Evangelho da cruz de Cristo. Aplauda o Senhor porque Ele é bom.